Meus queridos amigos, Bolsa de Valores caindo forte, queda braba aqui, mais de 1,5% hoje, aproximadamente 1,47% na verdade nos últimos dias. A Bolsa de Valores caindo essa semana. A gente sabe que tivemos uma super quarta com reunião de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, só que as decisões tomaram caminhos completamente diferentes. Você teve o Federal Reserve nos Estados Unidos optando por cortar a taxa de juros em 50 pontos bases para ficar ali na faixa de 4,75% a 5% ao ano e por aqui alta na taxa Selic. Esse movimento lá nos Estados Unidos, isso resulta numa diferença ainda maior entre as taxas de juros dos Estados Unidos e do Brasil. Isso torna a nossa taxa mais atrativa para os investidores estrangeiros, pelo menos em tese deveria tornar. Isso porque o nosso Banco Central decidiu elevar a taxa Selic para 10,75%. Aqui o mercado estava em dúvida também se seria 50 ou 25 pontos bases, mas em dúvida para alta, lá ele estava em dúvida de qual seria a queda. E esse reajuste aqui foi reflexo de 3 fatores. A pergunta que fica é, essa queda que a gente está tendo na Bolsa de Valores, é claro, puxada também por Vale, Petrobras, que tem um peso grande no índice. Isso aí é uma crise, uma recessão à vista, você tem que correr da Bolsa de Valores. Como investir nesses momentos? Esse aqui é um vídeo muito sério, eu vou falar sobre muita coisa com vocês. Mas, como eu disse, esse ajuste da nossa taxa de juros já era esperado e foi reflexo de 3 fatores principais. Você tem indicadores econômicos sugerindo que a nossa economia já está acima do potencial e esse crescimento acaba gerando pressão inflacionária. Então, varejo, consumo, dados de emprego, tudo mostrando isso. Então, isso nos leva ao segundo fator, que são justamente as expectativas inflacionárias para os próximos anos, que vem aumentando. Isso faz com que o trabalho do Banco Central, do Copom, fique muito mais difícil para conseguir bater a meta de inflação, fazer a inflação ficar dentro da meta. E o pior de todos os fatores é a piora do nosso fiscal, o cenário fiscal, ali, a redução da credibilidade do arcabouço fiscal, seriedade do governo ali com o equilíbrio nas contas públicas, no orçamento. Então essas estimativas supervalorizadas de políticas de aumento de arrecadação que a gente está tendo, especialmente se você não tem controle efetivo sobre os gastos do governo, tudo isso são pontos negativos. E aí a sustentabilidade fiscal, ela é fundamental, muito importante para definir ali a ancoragem das expectativas de inflação, câmbio também. E é que nem roupa no varal, meu amigo, dinheiro dos investidores ali. Você está olhando ali por horizonte, você vê uma tempestade se aproximando, você vê o céu todo nebuloso, preto ali, o que você fala? Eu vou tirar a roupa do varal, porque senão vai ferrar tudo aqui. E a mesma coisa, quando o investidor ele está olhando para a economia e ele está falando assim, eu vou tirar o meu dinheiro daqui, eu não vou deixar o meu dinheiro no varal, porque o negócio parece que não vai ser muito bom, parece que tem uma tempestade se aproximando. Na melhor das hipóteses, o melhor que eu faço é deixar esse dinheiro em opções mais seguras. Basicamente é isso. Para as próximas reuniões, o Banco Central ele deixou em aberto, a gente não sabe se vai manter esse passo ali ou se vai aumentar a taxa Selic já direto para 11,25% ao ano. O fato é que a Bolsa de Valores vem caindo, como eu falei para vocês. A gente tem, desde a máxima no ano, uma queda de praticamente 4,5% já está acostumado, quem já investe há muito tempo já está acostumado com coisa muito pior. Só que as taxas dos títulos de renda fixa disparando agora. Você vê negociações do Tesouro Direto, passaram o dia variando ali entre suspensão e retomada por causa dessa disparada nas taxas. Tesouro IPCA, com vencimento para 2029, negociado com taxa de retorno de 6,65% por volta das 3 da tarde. É R$ 3.212,78 o preço unitário. Tesouro Selic com o mesmo vencimento, oferecendo prêmio de 0,14%. Os pré-fixados oferecendo taxas bem acima de 12%, pré-fixado para 2031 pagando 12,42% de retorno. Então essa alta da Selic, essa expectativa de novas elevações para as próximas reuniões, inclusive acima de 0,25 ponto percentual, isso acaba assustando alguns investidores. Bolsa caindo, como eu falei. Petrobras e Vale nos últimos dias caindo também, ajudando a intensificar essa queda dessa semana, mas na minha opinião, nem é muito por conta dessa alta da Selic que já era esperada, é mais pelo fiscal mesmo. Então o governo ele vem criando mecanismos para financiar certas atividades, inclusive sem que isso apareça diretamente nas contas, para meio que
burlar, entre aspas, o arcabouço fiscal, transferindo recursos esquecidos em contas correntes para o Tesouro, contabilizando isso como receita. Sim, isso vai dar um gás ali no caixa do governo, é dinheiro de qualquer jeito, acaba sendo uma jogada de números, mas isso afeta a percepção de estabilidade e solidez fiscal do país. Então você tem empresas estatais que têm gastado mais do que realmente seria necessário, então isso é complicado porque, apesar de serem empresas, né, no final das contas, quem cobra esse prejuízo é o governo, ou seja, nós, pagadores de impostos. Então essas práticas elas levam a uma dívida pública maior, isso afeta a confiança dos investidores e pode fazer com que as taxas de juros, a taxa Selic, continue subindo mais e por mais tempo para compensar esse risco maior. Além disso, a gente pode ter também cortes em serviços importantes no futuro, que o governo precisar fazer para poder ajustar se a coisa sair realmente dos trilhos. Então, em resumo, essa bola de neve, que começa ali nos gastos, manobras fiscais, isso pode acabar batendo no bolso de todo mundo, afetando toda a economia, como já aconteceu uma vez. A política fiscal é um instrumento que o governo utiliza e que é capaz, meus queridos, de influenciar o crescimento econômico por meio do aumento ou redução dos gastos públicos com foco em investimentos em infraestrutura, transferência de renda com programas como o Bolsa Família, enfim. Mas esse tipo de crescimento tende a criar uma pressão inflacionária se o investimento não acompanhar. Esse é o principal ponto para o Brasil. Investimento. É preciso aumentar o investimento por aqui. Não quer dizer que a gente tem uma crise iminente, uma recessão braba, prestes a explodir, mas vai impactar e, na melhor das hipóteses, vamos ter voos de galinhas sucessivos acontecendo por aqui se o governo continuar agindo dessa forma, o que não significa que você não tem que investir na Bolsa de Valores mais, nada disso. Você tem que diversificar sim, investir em ativos internacionais, mas empresas grandes não dependem tanto disso. Como eu falei, você vai pegar Itaú. O Itaú é ótimo para todas as empresas, para a Bolsa de Valores, se o Brasil crescer de forma sustentável, se a gente tiver taxas de juros menores, mas o Itaú ele vai continuar sendo Itaú, vai continuar dando lucro, não importa. A Vale, por exemplo, você pega uma empresa como a Vale, muito menos, não depende do que vai estar acontecendo aqui no Brasil, ela exporta basicamente ali, principalmente para a China. Então isso não quer dizer que por conta disso você vai deixar de investir e que por conta disso no longo prazo investimentos em ações vão deixar de fazer sentido por aqui, que a renda fixa vai ser a melhor coisa do mundo pro resto da vida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Investimentos em ações sempre foram melhores, eu vou provar aqui, inclusive em períodos de taxas de juros bem mais altas do que essa. O que você tem que fazer é isso aqui, ó. Eu até trouxe esse documento aqui para compartilhar com vocês. Oceano é o caminho, que é justamente o anagrama que eu trago aqui para mostrar como que você deve tocar a sua jornada de investimentos. A pessoa está começando a investir ali, é organização financeira. Então, antes de começar, precisa arrumar a casa, gaste menos do que ganha, faça suas reservas ali, reserva de emergência, crie reservas, ter dinheiro guardado é sempre bom, nunca é ruim. Eu nunca vi ninguém reclamar, achar ruim, eu me arrependi de juntar dinheiro, de ter dinheiro guardado. Nunca na vida, não existe. Depois da organização financeira, você precisa de clareza, Clareza de objetivos, perfil, prazo, para que você está investindo, é possível alcançar esses objetivos, de que forma. Tudo isso aqui você precisa de muita clareza. Tem gente que já parte aqui para a escolha, como é que você vai escolher os seus investimentos, quais investimentos vão te aproximar dos seus objetivos, classes de ativos, quais ações comprar, quais fundos imobiliários comprar, onde você investe, no que você não investe. Isso daqui você precisa passar por essa etapa depois que você já tiver clareza. Então muita gente já vem para cá, já começa a investir, já começa a comprar um monte de coisa sem ter clareza dos objetivos, do perfil, enfim. Isso não vale a pena. Nisso aqui eu posso te ajudar, tenho uma boa notícia para você, só um pouquinho. Depois você vem para a alocação, que é a estratégia que você vai seguir. Então isso daqui eu diria que não é o seu 80-20. A alocação, a estratégia, isso daqui é o 90-10, inclusive. Estudos comprovam, não sou eu que estou dizendo. A sua estratégia, a sua alocação é responsável pela maior parte do seu sucesso na sua jornada de investidor. E depois, meus queridos, não parar. Você precisa de disciplina, consistência, de aportes regulares. Então, eu até vou fazer uma simulação aqui. Se você tivesse investido por 10 anos em Banco do Brasil, vamos ver nos últimos 10 anos qual foi o desempenho das ações do Banco do Brasil. Pegando aqui
né, de comecinho de setembro de 2014 até hoje, mais ou menos, um retorno de 60%, né, em Banco do Brasil. Então, quanto que você teria de retorno se você tivesse investido regularmente? Será que você teria tido um retorno menor, maior? Então eu fiz a simulação aqui no AGF para a gente ter noção. Se você tivesse investido R$100 por mês durante todo esse período em Banco do Brasil, você teria tido um desembolso de R$ 12.100 para um patrimônio acumulado de 29.534. Isso daqui dá para a gente aproximadamente uma taxa de retorno anual de 17,25% ao ano, meus queridos amigos. É uma taxa ruim, é uma taxa boa, é uma taxa melhor, inclusive, do que se você simplesmente pegar isso daqui e anualizar. Tem dividendo, tem muita coisa. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, você vai ver que o retorno de Banco do Brasil ele foi de 15,95%. 5 anos. Aí você vai falar, pô, teve ano ali que a taxa Selic sozinha bateu isso em um único ano. Beleza. Mas se você tivesse comprado regularmente, qual teria sido o seu retorno? Eu fiz a simulação também aqui no AGF, inclusive vou deixar o link para você testar essa plataforma, 30 dias grátis. Se você pensa em montar uma carteira com foco em dividendos, pode ser que faça sentido. E aqui está o resultado. Você teria acumulado 10.468, um desembolso de R$ 6.100 em 5 anos. A mesma simulação aqui, a gente teria tido um retorno de 22% ao ano. Nos últimos 5 anos, a Selic bateu 22% em que ano? Eu te pergunto. Em nenhum. Mas se você tivesse investido com regularidade em Banco do Brasil, seria esse o retorno que você teria tido, considerando, obviamente, o reinvestimento dos dividendos também do Banco do Brasil, que não foram poucos. Então, meus queridos, não parar, consistência, disciplina é muito importante. Só que não adianta nada você não parar enquanto você não tiver clareza, enquanto você não sabe como escolher, enquanto você não definir uma estratégia, né, e uma alocação. E depois, aqui você vai ter otimização constante. Otimização constante é a jornada de investimentos, ela vai te mudar. O que eu estou querendo dizer? Você talvez escuta falar ali na criação do Plano Real em 94 para 95 e talvez muito provavelmente você não estava investindo ainda naquele período e você até consegue ter uma visão do que estava acontecendo. Mas você estar presenciando esse momento como investidor, vivendo determinado cenário como investidor, é totalmente diferente. Então daqui a 10, 15 anos, quando você escutar falar de pandemia e você passou esse período investindo, você vai saber exatamente, né, o que você viveu, como que aquele cenário influenciou as suas decisões. É diferente de eu chegar e falar para alguém que não viveu aquilo ou que nem pensava em investir, que não estava nem aí ou talvez não era nascido, né, de como que o mercado se comportou durante aquele momento, né, de que muita gente perdeu dinheiro porque, né, ficou desesperado, muita gente soube aproveitar muito bem as oportunidades. O cara que não viveu isso, ele não sabe muito bem. A sua jornada ela vai te mudar. Então, por isso que você tem aqui a otimização constante. Ali depois de 4, 5 anos investindo, você pode chegar à sua conclusão de que, né, o seu perfil é um pouquinho mais arrojado, um pouco menos arrojado. Enfim, tudo isso vai mudar durante a sua jornada e você precisa de otimização constante. A notícia boa é o seguinte, meus queridos amigos, e aí eu quero que você preste atenção, né, e deixa eu te falar uma coisa bem rápida aqui. Se você está buscando um lugar para você aprender, trocar ideias sobre investimentos de forma mais aprofundada, honesta, ética, então eu tenho um convite para te fazer agora, não vou te vender nada não, tá? É para você conhecer e fazer parte da nossa comunidade exclusiva que acabou de ser criada. Lá a gente vai falar muito sobre ações, fundos imobiliários, economia, investimentos internacionais, renda fixa e muito mais, sempre com transparência, tá? É um espaço onde você pode ficar tranquilo sabendo que o foco é compartilhar conhecimento real, te ajudar a investir com mais segurança, consciência. Cada post, cada publicação, cada vídeo vai ser sempre visando ajudar você a se tornar um investidor melhor. Nesse mundo onde você está sempre preocupado ali, meu Deus, será que eu posso confiar nisso, posso confiar naquilo? Eu te garanto que dentro dessa comunidade você vai poder confiar. Todo o conteúdo que a gente vai publicar lá vai ser sempre visando, né, que você consiga se tornar um investidor melhor. Então aproveita que é gratuito por enquanto, o link está aqui na descrição, fixado nos comentários também.
Te vejo lá. O vídeo de hoje foi esse, meus queridos amigos. Então, na minha opinião, é isso. O Brasil não vai deixar de ser o Brasil não vai parar de ser o que é há muito tempo. E isso não tem nada a ver com o fato de você não poder seguir investindo em ações e montando a sua carteira de investimentos com foco no longo prazo. Fico por aqui, um abraço, tamo junto, valeu.